Voltamos a apresentar Janela do Céu. Segundo bloco do Janela do Céu, e a Caroline Xavier, de Caxias do Sul, tá aqui comigo hoje, e ela já começou contando o testemunho dela, muito bacana, né, as experiências, a mudança de hábito, a mudança dentro de casa que ela viu, né, depois da família estar no reino, da família conhecer o Senhor, e a gente quer saber mais, Carol, da tua experiência mais pessoal com Cristo, né, porque a gente com certeza vê mudança na nossa família, a gente vê mudança no ambiente da casa, né, mas também a gente precisa ver essas mudanças no nosso coração, né, lá dentro o Senhor vai fazendo essas transformações, né? Isso aí. E mais pessoal comigo, assim, ele trabalhou muito junto com o louvor, né? Que aí ele trocou como o Senhor supriu, depois que eu me batizei, aquele vazio, né? E foi liberando ali da amargura. Eu fui me interessando mais pela área do louvor, assim, né? E também eu estudava bastante, porque o irmão incentivava bastante a estudar os materiais, né? E eu gostava disso, eu aprendi a gostar, né? Porque antes a gente não gosta muito de ler, eu não gostava muito, e depois eu comecei a pegar gosto. E conforme eu fui aprendendo violão, né? Foi pulando a cadeia, que foi pro meu pai, e não fluiu muito, foi na mãe, não foi, daí pulou em mim. Aí eu tive que começar a aprender, né? Para poder auxiliar no grupo familiar. Então, eu fui aprendendo louvor e aquilo já foi trabalhando de certa forma, né? Porque no começo não fluiu muito. Eu treinava um dia sim, uma semana, passava muito tempo, já não ia mais. Aí eu, não, você tem que aprender, vou aprender logo, né? Então, eu fiz um jejum por uma semana e eu aprendi sozinha, né? Aprendi eu e Deus, assim, não teve auxílio de irmãos, assim, foi só eu mesmo. Então eu comecei ali e foi fluindo, né? Comecei a aprender, eu aprendi o primeiro louvor, foi um estrondo, que daí eu fiquei bem feliz, né? Que a gente fica ali, aí quando dá o primeiro resultado a gente já se alegra, né? E dali foi evoluindo aos pouquinhos, né? E junto com o louvor, que a palavra cantada também liberta, né? A operação do Espírito, que a gente não vê, né? Ele já vai operando dentro da gente. E aquilo foi me libertando, porque eu não era uma pessoa muito de falar, né? Eu era bem quieta no meu canto, assim, era bem excluída, assim. Ficava na minha, bem séria, né? As pessoas até tinham um pouco de medo de mim, porque eu ficava bem séria, assim, sentada, não dava muito assunto. Então, depois disso, eu fui me soltando um pouco mais, né? O Senhor foi libertando, porque a amargura também causa isso na gente, né? A gente fica um pouco retraído por conta da amargura, a gente não tem muito contato com as pessoas, né? A gente se priva disso. E junto com o louvor foi cooperando, e eu fui aprendendo outros instrumentos, né? E aquilo foi me ajudando. E isso pessoalmente com o Senhor, né? Junto com os estudos dos materiais, foi mudando, que daí eu passei a pensar mais no reino e não nos meus problemas, né? Fui pensando mais e fui gostando mais, e hoje eu tô sempre envolvida com alguma coisa na igreja, assim, né? Quando a gente vai aprender um instrumento, né, é que nem tu falou, né, não é do dia pra noite, né? Às vezes a gente tem que trabalhar bastante pra conseguir um primeiro louvor, né, pra conseguir ter um primeiro resultado ali, né, com o instrumento, pra gente conseguir entender, estudar, né, e com o Senhor também é assim no nosso dia a dia, né? Não é do dia pra noite que a gente aprende a servir o Senhor completamente, né? Diariamente, a gente vai ensaiando aquilo ali, né? A gente começa a obedecer o que a gente já conhece aos poucos e o Senhor, no final, consegue que a gente tenha uma atitude diferente, né? Uma atitude conforme Ele gostaria que a gente tivesse, né? E muito bacana isso que tu comentou, né? Que o Senhor usa diversas maneiras, né? Pra nos trazer pra perto dele, né? E o louvor, com certeza, é uma delas, né? Porque às vezes a gente olha, assim, pro louvor e pensa que é algo muito natural, tu tem que ser um bom músico, tu tem que saber tocar o violão, mas isso é importante também, né? Mas tem o outro lado, né, que é a comunhão com o Senhor, é permitir que o Senhor flua naquele momento através de ti, né? E assim como tem pessoas que oram e sentem o Senhor fluindo, tem pessoas que louvam e sentem o Senhor fluindo, o Senhor curando, o Senhor limpando dentro, né, naquela intimidade com o Senhor. Tem até no livro, né, da editora Vento Sul, para os levitas, né, a visão musical, tem um capítulo que fala, né, sobre nosso momento sozinho com o Senhor, né,
Aquele momento que só vai estar eu, um violão, o Senhor, né? Ou eu só cantando e o Senhor ali junto, porque é um momento que o Senhor consegue nos curar, né? E aí a importância dos louvores aqui da igreja, né? São todos baseados na palavra, né? Então tu tá ali cantando a palavra, aquilo ali com certeza tá trabalhando dentro de nós, né? Sim, a nossa consagração como levita, ela sempre se volta para isso, né? Mas que não é só o que mais desenvolve faz, vamos dizer assim, é a parte natural, a parte técnica ali, né? Mas o espiritual é o que importa, né? Porque ali tu tá sozinho, o Senhor vai trabalhar tanto em ti, como ali já é uma consagração tua, né? Porque um levita precisa fluir o espírito, precisa ter unção naquilo que ele está fazendo, né? Que precisa trabalhar nas pessoas também o louvor. O louvor é para isso, né? É uma chave para entrar nas pessoas de outra forma, não só com a palavra diretamente, né? E isso sozinho é o que importa muito, né? Muita gente não dá muita bola para isso, né? A gente sempre se concentra mais na parte técnica ali, né? E o Senhor já trabalha muito na paciência na gente, né? Porque no começo fica toda hora dando errado, tu faz, e não vai muito, né? E daí quando tu consegue, tu vê, mas é a perseverança, assim como na palavra, né? Assim como em qualquer coisa que o Senhor coloca pra gente, a gente precisa perseverar, senão não tem resultado. E tu tem alguma Como experiência de um dia tá precisando, passando por um momento difícil, e numa letra de um louvor ali que tu tava tocando, que o Senhor pediu pra te tocar num culto, aquilo ali te curou, te supriu? Tem alguma experiência nesse sentido? tem várias experiências em casa, né? Porque quando a gente tem algum conflito assim em casa, eu corro pro violão, né? Eu desço aqui para baixo, que a gente mora numa casa que é 2 casas num pátio só. Então eu desço aqui para baixo, pego o violão e ali me acalmo, né? Que a gente fica um pouco estressado, né? Às vezes contraria a gente não gosta muito, né? Mas aí o louvor vem, a gente escuta um louvor ali, vai tocar e a letra trabalha naquilo que tu tá sentindo e tu vê que não tem muito sentido tu tá daquele jeito, né? Tá irado, tá nervoso, tá isso. Aí tu te justifica porque o outro tá errado, porque eu tô certo, né? Então isso já trabalha na gente assim, comigo, né? Que toda vez que eu tô assim, eu desço aqui pra baixo, toco e sai outra pessoa, né, dali. Que legal. São experiências que a gente tem quando a gente deixa o Senhor nos limpar, né? E quando tu descobriu, assim, essa tua... mais voltado pra área do louvor, como que o Senhor te mostrou, assim, nessa situação que tu deveria servir Ele através do louvor? Como é que foi essa tua experiência de descobrir que nessa área o Senhor queria te usar? Ele me mostrou de uma forma porque eu tenho uma certa facilidade de aprender qualquer coisa, mais voltada para o instrumento, mas eu tenho facilidade de aprender. Isso é um dom que ele me deu, de aprender fácil as coisas, né? Tem dificuldade, tem, mas tenho uma certa facilidade, né? Uma graça que ele derramou para que eu possa aprender mais fácil, assim, e conseguir passar isso para as pessoas, né? E ele poder me usar de certa forma naquilo que eu faço, né? Porque quando eu conheci o Senhor, eu aprendi tudo em ordem, né? Então eu procuro sempre fazer como o modelo do monte. Então eu vou vendo as coisas e procuro sempre fazer como é me instruído, né? Por exemplo, no livro, tanto como no CD, mostra que a gente precisa orar para escolher um louvor, porque não é a gente que vai cantar, não é a gente que escolhe, sim o Senhor, né? E que a gente precisa fazer o melhor para Ele. Então eu pego aquilo e eu preciso fazer aquilo daquele jeito. Se falou que é assim, eu não consigo fazer de outra forma. Então ele me mostrou assim e para passar para os outros para ser como exemplo, né? Porque se as pessoas veem que eu tenho essa preocupação com isso, eles vão ser assim também, né? Que legal. É uma experiência que a gente tem que ter com o Senhor, né? De fazer o correto e sentir que Ele se agrada daquilo, né? Sentir que o Senhor tem liberdade em fazer através da gente o que Ele deseja, né? Está disponível pro Senhor, né? E, Carol, se tu pudesse deixar assim, se tu pudesse expressar, né? Quem era a Carol antes de conhecer o Senhor e quem é a Carol hoje, né? Qual que tu diria que é a maior transformação, a maior mudança que existe? Uma transformação foi o foco que a gente tem, né? Ele mudar a preocupação da gente, né? Porque a gente acha que foi criada uma coisa,
ou nem sabia para que foi criado, e depois a gente descobre que tem um propósito para servir, para fazer, para ser algo na vida, né? Então eu vejo que ele mudou muito a Carol, né? Ele transformou outra Carol, ele pegou aquela que era totalmente amargurada, que ficava presa naquele lugar, e transformou numa pessoa que ele possa usar, né? Que possa servir de exemplo, que possa ser um vaso dele para cumprir com o reino dele na Terra, né? Saber o nosso propósito, né, é uma questão muito importante, né, dentro da igreja, e também quando a gente tá fora, né, como tu falou antes, isso supre um vazio que tem dentro de nós, né? Isso coloca a gente numa posição em que a gente tem prazer de servir o Senhor, porque sabe, né, tem um foco certo, né, tem um propósito, e o Senhor supre todas essas necessidades que tem quando a gente chega na igreja, e muitas vezes quando a gente estava no mundo a gente se pergunta, né, por que eu sinto esse vazio, por que eu não entendo por que eu tô aqui, né, e quando a gente chega no Senhor, ele começa aos poucos, né, conforme a gente vai suportando, conforme a gente vai crescendo no Senhor, a gente vai vendo, né, que o Senhor nos vai colocando adiante de nós tudo aquilo que é necessário para que a gente cumpra esse propósito que ele tem para nós, né? E ele não esconde nada, né? Tudo que é necessário para a gente conseguir chegar onde ele deseja, ele traz, né? Ele coloca diante de nós e vai dando aquela força que a gente precisa diariamente, né? Para suportar, para suprir todas as nossas necessidades e cumprir aquilo que o Senhor tem para nossa vida, né? E isso é um ponto muito interessante, porque eu acho que todo mundo quer saber, né? Por que eu tô aqui, né? Qual que é o meu propósito? O que eu devo fazer? E isso, o Senhor, ele é muito generoso, vamos dizer assim, né? Porque ele nem precisava explicar pra nós, né? Por que eu devo fazer isso. Mas ele tem esse cuidado, né? De nos dizer por quê, de nos dar um objetivo, de nos dar um reino, né? Pra gente se sentir realmente no corpo de Cristo, né? Realmente num ambiente totalmente diferente daquele em que a gente vivia no mundo, né? Isso aí. Isso é muito importante, a gente saber o propósito que a gente tem, né? O que a gente vai fazer, porque às vezes a gente fica, o que eu vou fazer da vida, né? Eu não sei o que eu vou fazer, né? Eu sou inútil, o que eu tenho para fazer, que utilidade eu tenho, né? E Deus, ele mostra isso conforme a gente vai conhecendo ele, né? Porque a gente descobre por que a gente foi criado e para quê, né? E para que ele quer usar cada um, porque ele fez cada um para trabalhar de uma forma diferente, né? Isso que é o mais legal no reino, que eu acho, assim, porque ele usa cada um de uma forma diferente, né? Porque não teria muita graça se fosse todo mundo igual, né? É legal ver a diferença dos irmãos, uns usam de uma forma, outros usam de outras, né? Isso é muito legal, assim, de ver no reino, né? A diferença entre um e outro e a igualdade, né? Que a gente, tanto como é diferente, é igual, porque nós todos somos a mesma coisa, né? A gente é igual aos olhos do Senhor, né? Mas com propósitos diferentes dentro do reino, né? E realmente, quando a gente chega na igreja, quando a gente decide servir ao Senhor, o Senhor nos incentiva diariamente a crescer, né? A gente é incentivado o tempo todo a evoluir, né? A conhecer mais, a conseguir liberar o Senhor de maneira mais ampla, né? A gente tá sempre sendo incentivado, tanto pelos nossos irmãos, pela igreja, nos cultos, no grupo familiar, quanto pelo Senhor, a gente ir crescendo, né? A gente sempre não ficar parado, né? Mas continuar avante na nossa caminhada para conseguir sempre melhoras, né? Porque é isso que o Senhor deseja, né? A gente tem que chegar lá naquilo que o Senhor deu totalmente para nós, né? 100% daquilo que Ele nos dispôs, né? Então a gente precisa estar sempre caminhando, né? Não pode chegar e, então é isso aqui que eu vou fazer e posso ficar parada agora, né? Mas o Senhor tá sempre nos incentivando ao crescimento, né? A achar melhorias no nosso dia a dia, né? Carol, vou agradecer pelo teu testemunho aqui, né? Por contar um pouquinho da tua vida pra mim, também pra todos os ouvintes que vão ouvir. E eu peço também que tu deixe uma consideração final, um incentivo pra quem tá ouvindo. E como tu falou, né? Que talvez esteja mais ou menos no teu caminho aí, né? Que talvez não sabe bem pra que tá aqui, o que eu devo fazer, onde eu devo seguir. Mas que tu possa deixar, então, um incentivo pra todos. O meu incentivo para os irmãos fica que aquilo que receber do Senhor, que aprender, né, que o irmão que chegou na tua vida e na tua família vai instruir, aquilo que ele te passar, faça, não pensa muito, só faz, que a obra no Espírito ele vai fazer dentro de ti. Então, todo o resto é a obra do Espírito, a gente só precisa cooperar. E cooperar é a gente viver e fazer aquilo que está sendo instruído. Amém?
Isso aí, muito obrigada, Carol, pelo teu testemunho, pelo tempinho que tu deu pra conversar aqui com a gente. E agradeço também a todos que estiveram aqui, né, ouvindo mais um testemunho, que você possa ter sido incentivado, né, e todos os materiais, tudo que a gente falou aqui, você encontra lá na Editora Vento Sul. Então busca lá, né, que com certeza vai ter um material que vai te chamar a atenção e o Senhor vai poder trabalhar muito dentro de ti. Muito obrigada pela companhia de todos. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.